Apresentações clínicas do transtorno narcisista. Tem o tipo grandioso, que todo mundo conhece, e o tipo vulnerável. Ela não tolera uma realidade externa que é diferente do concreto, do real. Ela não tolera frustração, que é a maneira como ele lida com a realidade. Né? A pior coisa para o narcisista é a realidade, porque ele não suporta, porque a realidade não é o que ele quer, porque nenhuma realidade é o que a gente quer. Mas o que a criança não entende é, minha mãe me enche de beijos agora, aí daqui a pouco minha mãe diz que eu não sirvo para nada, que eu não presto, que eu sou inútil, que eu sou terrível, aí daqui a pouco ela me enche de presente, daqui a pouco ela me ignora. Agora, como é que essa criança vai crescer, né? Tipo, minha mãe e meu pai, eles acham que eu atrapalho a vida deles. Eles são mais importantes do que eu. Parecia uma família tão normal, via todo dia, conhecia, falava, não imaginava nunca, não faltava nada na vida dessa pessoa. Faltava tudo, faltava amor. Todos nós somos compostos por traços de personalidade, que determinam quem nós somos. E quando a gente tem traços muito rígidos, que não se adaptam ao ambiente e à realidade, a gente pode ter, sim, um transtorno da personalidade. Nem todo narcisista é grandioso. Existem aqueles que têm um transtorno de personalidade narcisista do tipo vulnerável e tem o outro que tem um transtorno de personalidade narcisista do tipo grandioso. Eles partilham características em comum. No fundo, eles são o mesmo balão inflável. Eles são pessoas extremamente vazias. Não tem nada dentro deles que eles realmente gostem, entende? Porque eles literalmente são cheios de ar mesmo. Eles não têm conteúdo. Sendo que um se vende pro lado de fora como grandioso, como onipotente, como poderoso. E o outro é mais aquele mais esquivo, mais envergonhado, mas se você diz uma coisa, fica muito magoado, entendeu? Mas também é um tipo de narcisismo. Por quê? Porque ninguém pode falhar com ele. E que mundo é esse? Né? Tipo assim, você pode falar comigo e eu vou continuar gostando de você, a gente vai continuar sendo amiga, a gente vai se resolver e vai seguir. Eu não preciso lhe desvalorizar completamente ou lhe destruir por causa disso. Mas o narcisista não tolera isso. Tanto o grandioso inflado, quanto esse sensível, se alguém não satisfaz o que ele quer, ele fica mortificado, assim. Ela não tolera uma realidade externa que é diferente do concreto, do real. Ela não tolera frustração, tipo, ou crítica. Porque a gente vai ser criticado, todo mundo vai ser criticado e tá bem. Se você diz assim, Alcina, tu tem que falar com uma voz mais assim, Alcina, tu tem que fazer isso. Tá bem, é uma crítica positiva, eu tenho que aprender, tá tudo bem. Mas eles não, tá me criticando, porque deve estar achando péssimo que eu faço, deve estar achando que eu sou a pior. Olha, tá vendo, eu vim aqui só pra passar vergonha, tá todo mundo rindo de mim. A pessoa começa a pensar essas coisas, que não é nada que vocês estão pensando, mas ela pensa isso. Aí daqui a pouco ela reage assim, daqui a pouco ela vai pra lá, ela começa a falar mal de você, ela lhe trata mal, sabe? E isso vai acontecendo, que é a maneira como ele lida com a realidade. Né? A pior coisa para o narcisista é a realidade, porque ele não suporta, porque a realidade não é o que ele quer, porque nenhuma realidade é o que a gente quer. Traço genético aparecer, mas é mais isso, é a genética e o ambiente, assim, os dois estão. Você pode nascer com a péssima genética, mas se você tiver um ótimo ambiente, uma boa parte daquilo pode ser resolvido, ou você pode nascer com uma ótima genética e um péssimo ambiente, mas você consegue se sobrepor e também, apesar de tudo aquilo, ter dificuldades, mas também se sobressair bem. Mas se você tiver fragilidade nas duas pontas, a possibilidade de queda é muito alta, de não dar certo. Né? Um fator prognóstico para a gente pensar que esses pacientes não têm tratamento efetivo é aquela pessoa que mesmo com uma alta escolaridade, com nível de inteligência elevado, nunca consegue se manter estável em nenhum emprego. Ela não consegue desenvolver elementos da criatividade dela, ela não consegue criar relações interpessoais significativas, então ela nunca consegue se vincular a nada, sabe? Então é uma vida muito vazia no final, né? O que é que tu vai fazer? É uma pessoa que não consegue se estabelecer em nada. Não consegue maturar em nada. Que talvez a mãe narcisista bote reticências. Pensem sobre ela, muita coisa. Qual é a potencial influência nos filhos de ser criado por uma mãe narcisista, né? Se não houver um outro adulto cuidador presente que possa intervir, né, que possa fornecer a essa criança as necessidades que ela precisa para serem atendidas, ela vai ter provavelmente, sim, anormalidades, alterações no desenvolvimento emocional. E, realmente, um maior risco para o desenvolvimento também de transtornos mentais na vida adulta, porque ela precisa de um ambiente, na primeira infância, de um ambiente facilitador, de um ambiente estável, de saber com quem pode contar, de ter no principal cuidador uma figura empática, amorosa, querida. E ela não encontrar isso é um sofrimento muito grande para ela. A criança não tem capacidade de entender, ela é um bebê, ela é uma criança. Se ela tá chorando e se a mãe dela grita, seu filho da porque você nasceu, você foi um erro, você foi um aborto, era melhor não ter tido. A criança vai ficar só mais desesperada. E depois não adianta ela encher a criança com a roupa mais cara que ela encontrar no shopping e dizer que é uma criança, porque elas são assim e agem como se nada acontecesse, né? Para a criança aquilo fica confuso, a criança precisa de estabilidade, né? As crianças conseguem entender se as mães ficam chateadas se tiver um progressivo, né? Sei lá, a mamãe tá cuidando dela e sei lá, a mãe começa a ficar cansada e tal, ela começa a entender aquilo e ela começa a lidar, tudo bem, mas a mãe sempre atende ela, a mãe sempre cuida bem dela e etc. Mas o que a criança não entende é, minha mãe me enche de beijos agora, aí daqui a pouco minha mãe diz que eu não sirvo pra nada, que eu não presto, que eu sou inútil, que eu sou terrível, aí daqui a pouco
depois ela me enche de presente, daqui a pouco ela me ignora. Eu tô doente, com 40 graus de febre, lá vou me arrumando numa festa, vou linda e maravilhosa, fiquei com a babá, e se acontecer alguma coisa, vocês me liguem. Certa vez um Uber foi me buscar, e aí ele disse, eu vim buscar a senhora, acabei de vir buscar uma babá com uma criança de 2 anos. Eu disse, é mesmo? Aqui no meu condomínio, foi levar na casa da avó? Ela disse, não, os pais foram passar 10 dias em Miami, e daí não queriam deixar a babá e a empregada na casa junto com a criança, que é o único filho, aí resolveram pagar a babá para levar a criança para casa dela e passar esse dia lá com ela. O casal viajar sozinho. A meus 2 anos ficou com a babá na casa da empregada, porque os pais não queriam deixar na mansão deles e muito menos queriam levar a criança com ela. Isso é um caso real. Isso aí não é paciente mesmo, isso eu soube dentro do Uber. Mas vocês entenderam que é um casal narcisista, né? Agora, para tirar foto pro Instagram, que aquela família linda que tá todo mundo feliz, eles sabem. Agora, como é que essa criança vai crescer, né? Tipo, minha mãe e meu pai, eles acham que eu atrapalho a vida deles. O que eles querem fazer, eles são mais importantes do que eu. E essas coisas acontecem. E se você for confrontar um casal desse, mas isso é um absurdo, eu não posso parar minha vida por causa de uma criança, não já se viu, se eu tenho alguém que faça, porque tem que ser eu. Eles respondem assim. Eles nem acham que tem nada errado aí. É muito perigoso também. Os riscos para o adolescente também são maiores. Assim, ou ele já se desenvolveu, né, numa linha mais estruturada e ele buscou boas amizades e talvez ele tenha uma família acolhedora, uma família, os pais do melhor amigo, alguém que cuide dele como a casa dele não cuida, aí ele tá seguro, ou avós, ou tios, ou alguém, ou se não, ele vai para as drogas, ele vai para bebida, ele vai para rua, né? Ele vai parar de estudar, ele vai entrar na delinquência juvenil, ou ele pode ter ideação suicida, depressão, ansiedade, uma série de coisas, porque ninguém olhou para ele. E assim, ele não cria aquele espaço interno para pensar nele, porque a questão é o seguinte, quando a gente é muito criança, a gente se relaciona com os pais, também é um laboratório. É pra gente conter as nossas emoções de frustração e tristeza e raiva. Porque se a gente não aprender isso muito cedo, a gente nunca mais vai aprender na vida. Então, tipo, se você não tinha esse ambiente lá desde pequeno, uma avó, um pai, uma mãe, ou até uma babá, uma pessoa que cuide de você, que lhe ensina a lidar com as suas frustrações, com a sua raiva, com a sua tristeza, com as suas decepções, aquilo vai ficar sempre solto. E quando aparecer, você não vai saber controlar. Vai ser aquela pessoa que do nada, o namorado termina, a pessoa se corta toda, se joga da ponte, toma veneno, né, ou bate o carro, tipo assim, uma coisa que todo mundo, no máximo eu vou chorar 2 dias, acabou, deu, a vida que resolve. Não, minha vida acabou. Pra eles acabou mesmo, porque ele não sabe lidar com aquilo. Então, assim, é muito sério isso que acontece. Mas, assim, cada caso é um caso, assim, a gente não pode generalizar. Essa questão dos transtornos de personalidade, acho que é muito importante, assim, talvez elas puderem também reconhecer a possibilidade de uma criança, né, estar vulnerável a essa situação, entender a importância de que essa família precisa de cuidados em saúde mental, né, de ser encaminhada, assim, de até o outro, o pai ou a avó, alguém entender o que está acontecendo, dizer, é bom alguém intervir aqui, porque se aquela pessoa não tem crítica, tu tem que cuidar dessa criança, levar ela para acompanhamento psicológico, para ela crescer, para ela entender com o que ela está lidando, né? Para ela não se frustrar tanto e poder se vincular com alguém que ela possa confiar nessa família, já que essa mãe é assim. Olha, ela depende também desses outros elementos. Se ela tinha essa outra estrutura que ajudava ela a pensar em outras formas, a ter esperança, ela pode fazer com essa criança aquilo que não fizeram com ela, de bom, né? Porque ela teve esse outro que ensinou mais ou menos a ela, isso aqui seria o mais certo a fazer. Não fizeram comigo, mas eu vou fazer isso com meu filho. Mas também vai depender muito dessa carga genética que ela herdou. Porque ela herdou de 2 pessoas. Que ela tenha herdado mais do pai, ou de uma avó, de uma tia, assim, uma pessoa maravilhosa. Agora, se ela nasceu também com essa genética, e aí passou por essas frustrações e tudo mais, e vai cuidar de outra pessoa, ela não tem nem esse modelo de cuidar dentro dela. Porque quando a gente se torna pai ou mãe, a gente repete um modelo de cuidar que veio de antes. Senão você não tem, você nem sabe o que é aquilo, nem sabe o que é certo nem o que é errado. Você faz de qualquer jeito, assim. Então a possibilidade de errar também é muito grande. Porque essa pessoa não teve isso antes. Não é que todo mundo tem que ter para saber fazer, mas ou que tenha um bom companheiro ou companheira para ajudar na vida adulta, né? Ou que tenha um outro parente que auxilie, assim, que oriente, que dê suporte. Porque se você deixar só uma criança recém-nascida com um adulto, é enlouquecedor para ambos, assim, né? É aquela coisa, aquela situação de chegou na adolescência ou no início da vida adulta, se mata, e todo mundo que não entende nada, porque isso aconteceu, fulaninho parecia tão normal, parecia uma família tão normal, via todo dia, conhecia, falava, não imaginava nunca, não faltava nada na vida dessa pessoa. Faltava tudo, faltava amor, né? Então, assim, é muito isso. É você ter uma outra pessoa que é extremamente egoísta. E eu ligo assim, algumas dessas mães narcisistas são donas de casa. Não é porque passa o dia trabalhando fora de casa, isso não quer dizer nada. Você pode ser uma mãe que trabalha todo fora de casa e você ser otimamente dedicada aos seus filhos, conversar com eles empática, interessada. Mas elas podem passar o dia em casa, mas elas não olham nem pros filhos, não querem nem saber. Pra elas, nem chamem pra nada, nem me toque. Porque aquilo me incomoda, assim. E as crianças vão sentindo isso, né? Ou a criança conta uma coisa triste pra ela, deixa de bobar, isso não é nada. Sempre não é nada. Ou nem se interessa. Elas não se interessam, porque se o filho traz um desenho, que porcaria. Se o filho faz uma coisa, tá. Tipo assim, tudo é pouco, entendeu? É aquela pessoa, né? Tudo que meu filho faz pra mim é super mágico, assim. Ele aprendeu a escrever, eu fiquei enlouquecida. Fui na escola pra agradecer a professora, abracei a professora, sabe? Porque pra mim foi uma emoção. Porque o menino aprendeu a fazer 4 letras que sabe escrever o nome dele. Então, pra elas, a criança podia ler um dicionário e ela não tá nem aí.